Fala pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um Grupo Lean Live e hoje o tema será sobre desenvolvendo um programa de melhoria inspirado no sistema Toyota de produção. Eu sou o Bruno, fundador do Grupo Lean, e hoje eu tenho o prazer de estar comigo para esse bate-papo, o Anselmo Passo, ele é Plant Manager da Tupi, e o Marcelo Takahashi, que ele é gerente geral de melhoria contínua da Vale. Essa live está sendo gravada, depois a gente vai postar no nosso canal do Grupo Lean no YouTube. Então, se você está aqui online com a gente, já aproveita para nos seguir e depois conferir essa live, se você perdeu algum momento hoje, e depois compartilhar. Depois, agora, nessa nova temporada, inclusive, a gente já está até produzindo alguns cortes e está bem legal mesmo. Anselmo, Marcelo, obrigado por ter aceitado o convite. Esse é um tema muito interessante. A experiência de vocês é sensacional. Quero agradecer vocês dois por estarem aqui com a gente nessa noite e gostaria que vocês se apresentassem para a gente começar a nossa live. Vai lá por ordem alfabética, Anselmo, vai lá. Então vamos lá. Muito bem. Bom, obrigado primeiro, Bruno, aí pelo convite, pela oportunidade de estar aí participando junto com o Grupo Lean do evento, né, e de poder compartilhar um pouco do que a gente faz e trocar ideia, né? E também por estar aí junto com o Marcelo Takahashi, tivemos a oportunidade algum tempo atrás trabalhar junto, né, e sempre é uma aula, né, estar aí junto com o Marcelo. Vamos aproveitar bastante isso, né? Bem, como disse o Bruno, eu sou o Anselmo Passos, né? Tenho de formação, sou engenheiro mecânico, tenho especialização em engenharia de produção, mestrado em estratégia organizacional, atuo na indústria já há 30 anos, um pouco mais de 30 anos aí nesse contexto. Já passei por usinagem, montagem, construção de navios, estaleiro, né? E agora, né, nos últimos 5 anos, um pouco mais de 5 anos aí, em fundição, né? Isso é interessante porque, né, imagina aplicar todos esses conceitos do Lean em diferentes segmentos de indústria e sair um pouco daquele modelo mais comportado. Não, isso aí só serve na indústria automotiva. Na verdade, Marcelo, inclusive, vai falar provavelmente na Vale, serve para muita coisa, né? Entendeu? Assim, é uma questão de conceito, né? Então, e hoje estou aqui em Belo Horizonte, já há 2 anos e um pouquinho na planta da Tupi, em Betim, né? Moro em Belo Horizonte. Ok? Vamos lá. Primeiro, também agradecer ao Bruno aí pelo convite. Sempre muito feliz aí em estar podendo compartilhar aí um pouquinho do que eu venho aprendendo aí. Sou um pouquinho mais jovem que o Anselmo, é, 27 anos aí de profissão. Talvez tenha menos tempo de profissão, mas pode ser até ser mais velho, né, Anselmo? Mas enfim, desses 27 anos, 15 na Toyota do Brasil, né? Costumo brincar que onde é fabricado o melhor sedã do mercado brasileiro, né? Pelo menos até 2010, quando eu estava lá, né? Aí eu saí agora, já não sei mais, mas brincadeiras à parte, os últimos 12 anos na Vale, atendendo a companhia globalmente, passando um pouquinho desse meu aprendizado aí pela Toyota e podendo replicar aí dentro da mineração. Isso aí. Muito bom. Então vamos lá. Para o pessoal que está aqui online com a gente, tem muitos amigos aí, boa noite, pessoal. Ó, o Charles aí, um abraço, Charles, acabou de entrar. Mais uma galera aí, muito bom. Bom, pessoal, então, para o pessoal que está online, se vocês quiserem já colocar perguntas, vocês fiquem bem à vontade. Ao longo aqui da live, eu vou direcionando elas para os nossos convidados. Bom, Anselmo, Marcelo, o tema dessa live é um tema bem interessante, profundo. Vamos ver por onde que a gente vai navegar aí no tema. Mas um ponto, quando eu desenvolvi, fiz o convite para vocês, a ideia seria fazer, a princípio, o tema assim, desenvolvendo um programa de melhoria inspirado no Lean. Mas o Lean, ele é inspirado no TPS. Então, por que que a gente vai escutar o cover se a gente pode escutar direto a banda oficial, né? E tido a experiência aí e tudo aquilo que vocês construíram na carreira de vocês, eu mudei e falei, bom, então a gente vai fazer sobre o TPS, que é dali que originou o Lean e é dali onde a gente procura aprender todos os dias, né? Então, para a gente começar, a primeira pergunta que eu queria passar aqui para vocês: quais são os princípios fundamentais que a gente pode olhar no TPS
que precisam ser considerados para um programa de melhoria para uma determinada empresa, né? E até aproveitando esse gancho, o Anselmo passou por diversos setores, né? Seria até legal depois você falar um pouquinho sobre essa experiência, sobre os programas de melhoria, né? Então, quais são esses princípios fundamentais do TPS a ser considerado em um programa de melhoria? Eu queria fazer um adendo aí com relação, né, a esse período que eu trabalhei com o Anselmo, principalmente porque a gente teve a felicidade aí de trabalhar, né, orientado pelo Gary Convis, que era o CEO na época da planta de Kentucky, né, da Toyota nos Estados Unidos, e que assumiu aí parte do conselho da empresa onde eu e o Anselmo trabalhávamos. E ele traz essa característica, e aí você está sendo muito feliz, Bruno, porque você, né, de trazer o TPS como raiz mesmo, né? Então, eu acho que vale a pena, primeiro, o Anselmo passar aí a experiência que ele teve, né, de um cara que realmente ele veio da Numi, que é parte do que eu também vou falar aqui, né, que era da Toyota, que foi por onde a Toyota conseguiu entrar no mercado americano. E ao se aposentar da Toyota, né, depois de ter comandado lá a planta de Kentucky, ele veio ser o chairman, né, da companhia da empresa onde eu e o Anselmo trabalhava. E aí eu acho que era legal primeiro o Anselmo passar essa experiência aí de ter sentido na pele, né, como é que é o comando de um cara que era ex-Toyota e também depois a minha entrada na empresa, né, por conta disso. Sim. Vamos lá, vamos compartilhando aí, né, Takashi? Também, se precisar, faz a interferência sem problema, né? Entendeu? Assim, eu acho que nós tivemos essa grande oportunidade, como tu comentou aí, né? E já a grande diferença é a própria, não a posição do CEO, mas sim como o CEO se coloca dentro da companhia, né? Gary Combs, ele deixava um tempo livre na agenda dele ao longo do ano para visitar as plantas. E quando ele visitava as plantas, ele procurava andar com o plant manager nas plantas, efetivamente, no Gemba, né? Assim, andando no chão de fábrica. E ali ele provocava a melhoria, por assim dizer. Isso é algo que não é comum, né, nesse nível da hierarquia, digamos assim, da companhia, O né? Digamos, Anselmo, até para nos posicionar, qual que era o cargo dele na empresa? CEO. Ele era o Ele era CEO o da companhia. CEO. Ele era o CEO da companhia, o número um da companhia, e participava do board, né, como disse o Takahashi, né? Então, assim, imagina que ele dedicava uma grande parte da agenda dele para estar no Gemba, e ele era o CEO da companhia. E ele estava no Gemba justamente para buscar a melhoria, porque lá ele nos provocava, constantemente nos provocando. Então, ele passava a semana junto conosco na planta, andando na planta e, de alguma forma, questionando os processos, entendeu? Assim, tem alguns exemplos do tipo, né? Tinha uma lavadora de peças lá e a lavadora estava setada a 80 graus, a temperatura, né, do produto de limpeza. Aí ele parou na frente da lavadora, olhou para a lavadora, olhou para mim e disse, por que essa lavadora está a 80 graus? Mas não, está a 80 graus porque está especificado na folha de processo que é 80 graus para garantir aí, né, a limpeza da peça, etc. e tal. Mas por que não pode ser 78? Bom, aí dá aquele, né, dá o grilo, né? O que aconteceu agora, né? Assim, por que não pode ser 78? E por que ele está falando que tem que ser 78, né? Isso tem a ver com todo o conceito, toda a cultura da Toyota, né? Pô, se é 78, eu vou levar menos tempo para chegar em 78 que é 80, vou gastar menos energia, vou ganhar dinheiro e esse é um processo de melhoria. Então ele ficava constantemente provocando a melhoria. Então, essa oportunidade, ela foi uma oportunidade ímpar, como disse o Marcelo Takahashi, né? Assim, de estar próximo das pessoas que tiveram uma formação muito forte na Toyota e para trazer, não vou dizer nem o programa de melhoria, mas trazer a cultura de melhoria, o valor melhoria para dentro das plantas, assim. Isso muda tudo, né, Bruno? Assim, muda, né, o Marcelo pode confirmar ou não, mas enfim, isso muda tudo, porque na verdade nos faz pensar, nos faz questionar, nos faz participar do processo. Então a gente se sente parte efetivamente, né? Não é uma decisão que veio do CEO, que veio da estrutura X da companhia.
Ele provoca o Gemba, ele provoca o piso, ele provoca o chão de fábrica para que a gente, então, possa questionar o que está acontecendo e, com isso, gerar a melhoria necessária na companhia. Aí, pegando esse gancho, né, dessa experiência que o Anselmo teve, né, com o Gary Combs, eu queria reforçar a questão histórica do TPS, né? Então, para quem é estudioso, né, assistiu o vídeo, enfim, buscou um aprofundamento no conhecimento em relação ao TPS, o TPS ele nasce do TEAR, né, que na época, o filho da Toyota, da família Toyota, vendo a mãe tecer, né, usar o equipamento de tecelagem e ver o sacrifício, né, o esforço físico da mãe, porque naquela época, além de cuidar da casa e dos filhos, para ter um rendimento extra, ela ficava o resto da noite, a horas da noite, produzindo tecido. E aí esse incômodo do filho de ver a mãe trabalhando, né, que é aquele movimento físico mesmo da mão, de entrelaçar os fios, gera a necessidade ou a motivação, né, do Kaizen, da melhoria, de se fazer, né, uma atividade melhor. Então, essa questão do Gemba, de estar acompanhando e vendo a atividade que o Anselmo coloca, vem historicamente e nasce dessa forma. O TPS nasce assim. O segundo fator histórico que eu acho que é bacana, que também o Anselmo comentou, do senso de pertencimento, né? A Toyota, para poder ter entrado nos Estados Unidos, ela fez uma parceria com a GM e pegou uma planta, que é a Dinumi, né, na Califórnia. Califórnia, isso, e que tinha fechado, tinha falido por problemas sindicais e também por problemas de equipamento já com uma condição já, né, de Muito uso depreciado, né? depreciado, é. E a grande sacada nessa questão, principalmente sindical, em relação à fábrica da GM, né, ou a fábrica da Numi, foi que foi feita a recontratação de todos aqueles caras que se diziam, né, a favor do sindicato e contra a empresa, né? E aí, aonde que eu quero chegar? Nessa questão do pertencimento. É você trazer as pessoas para o jogo para reconstruir um negócio, para fazer o negócio andar, né? De forma que seja lucrativo, que faça o produto com qualidade. Então, esses dois fatores, né, que o Anselmo viveu na pele, né, acabou de comentar, se fazem presente na história da fundação do TPS, né? Acho que essa é a parte bacana. Perfeito. Vamos já para a primeira pergunta aqui. O Kevin, ele coloca aqui, ó. Pessoal, na opinião de vocês, qual o maior desafio na implantação de uma cultura Lean nas organizações? Vai lá, Anselmo. Vamos lá? Bom, eu acredito assim que um dos principais desafios que eu costumo dizer sempre é a questão da burocracia, né? Acho que os exemplos que nós trouxemos aqui agora, que o Takahashi né, afirmou e trouxe a história aí, é a questão número um do Gemba, entendeu? Assim, né? Então, assim, tu não pode fazer um programa de melhoria, um processo de implementação sem estar no Gemba, né? Nasceu lá do Sakichi Toyoda, que o Takahashi estava falando, lá do TEAR autoativado, mas quando pegou o Ono depois, algum tempo depois, entendeu? Assim, tudo foi criado no Gemba, efetivamente, né? Então, o Kanban foi criado no Gemba, o fluxo foi criado no Gemba. Muita tentativa e erro até que aquilo se tornasse o que hoje nós falamos que é o sistema Toyota de produção, né? E o que a gente tem como referência e procura aí. Então, assim, acho que o primeiro desafio é esse, entendeu? É estar no Gemba, né? Assim, é estar ali, da onde as coisas acontecem e dali fazer o processo de implantação, de melhoria, de colocação aí, né? E aí tem que ter uma relação, talvez, importante assim com os valores, né? E com a cultura da empresa, entendeu? Assim, né? Também, né, ouvia tanto do Gary Combs, e aí tinha outros atores aí nesse cenário, né, Takahashi, assim, o Pat Deramo,
Mark Wallace, entendeu? Assim, pessoas que vieram da Toyota para a companhia que nós atuávamos naquela ocasião, e eles diziam muito claro, né? O TPS, o Toyota Production System, Sistema Toyota de Produção, ele tem um nome lá, Toyota. Ele é muito bom para a Toyota, entendeu? Assim, tem que entender muito bem o conceito, tem que aprender muito desse negócio, e aí sim, tu, considerando os valores da tua companhia, a cultura da tua companhia, tu fazer a implementação desse processo. Mas, repito, né, sempre no Gemba, não tem outro lugar para fazer, entendeu? Ele não é um plano de sala, ele não é um plano que vai ficar na parede, ele tem que estar no Gemba, né? Ele tem que estar lá onde a coisa acontece de fato. Tem um outro aprendizado, né? E aí é meu, que eu acho que é legal compartilhar, que quando a gente fala de cultura, e aí seja cultura, né, organizacional numa empresa, seja uma cultura numa comunidade, num país, né, esse processo de aculturamento é uma coisa que leva tempo, não é um estalar de dedos, né? Não é porque o CEO, o diretor ou o gerente da empresa quer e que isso vai acontecer em uma semana, um mês ou em um ano. Isso é um processo que vai ao longo do tempo acontecendo, né? E aí, por que que é um aprendizado meu? Porque assim, aí eu pego a questão da higiene nossa, nós brasileiros, ó, o sujeito com essa cara aqui falando de nós brasileiros, mas enfim, o brasileiro é um dos povos, né, dos países, com uma das, em questão de higiene, né, tomar banho todo dia, escovar os dentes, extremamente elevado, né? Eu não tenho nada contra alguém que não tome banho ou que não escova os dentes, mas nós, como brasileiros, a gente tem essa cultura de pelo menos tomar banho uma vez por dia e pelo menos escovar os dentes aí, né, de manhã quando acorda, depois de uma refeição e à noite, coisa que outros países não têm, né? Como é que isso se deu ou se dá? É através da repetição, né? Não sei se Bruno já é casado e tem filhos, mas para aqueles que têm filhos pequenos, né? Como é que você ensinou seu filho a escovar os dentes, Anselmo? Tem que Cobrando pegar. todo dia, né? Tem que ir lá, Primeiro né? escovando o dente, né, Anselmo? Isso, Dando primeiro exemplo, mostrando, É, segundo escovando com ele, entendeu? Assim, né? né? E repetindo, né? E repetindo Todo dia, insistentemente. todo dia. Escovou o dente, né? O tomar banho é a mesma coisa. Foi tomar banho. Até que aquela repetição se tornou um hábito, né? Isso aí. E o hábito se torna comportamento. Mas é através da repetição. Aonde eu quero dizer com isso, né? Para a gente criar uma cultura organizacional, né, de melhoria contínua, é Gemba todo dia, é falar sobre melhoria todo dia, é cobrar, é checar isso todo dia. Não dá para falar uma vez ou outra, né? Não dá para falar com um ou outro. É todo mundo junto, todo mundo na mesma vibe, né? E construindo isso. Então, acho que esse é a grande sacada e a grande chave. Porque senão, o chefe vai lá e quando vai, né, vai pouco já. E quando vai, ele cobra uma única vez. Não tem como isso virar cultura. Aí, de novo, eu trago para a questão do banho ou da higiene, né? Do escovar os dentes. Se uma vez por mês você cobra o seu filho a escovar os dentes e você também não escova os dentes, como é que, como é que ele vai criar esse hábito? Como é que isso vai virar um comportamento, né? Quiçá chegar a ser uma cultura da família, né? Da residência ou do grupo que você pertence. Então, eu acho que esse é um ponto importante que a gente tem que parar para pensar. Porque senão, não adianta falar que não, não tem cultura. De novo, é, né? E aí, a questão histórica. O brasileiro vem de várias origens aí, de países, né? Italianos, portugueses, espanhóis, japoneses, enfim, né? A cultura da higiene do banho, não sei se é do conhecimento de vocês, mas é do índio. Foi o índio que introduziu nos europeus a cultura de se tomar banho. O europeu em si, as origens dos avós aí de vocês, bisavós, é minha, japonês, não é de tomar banho, entendeu?
Então, acho que esse é o ponto que é importante da gente parar para refletir, parar para pensar, porque senão uma cultura nunca vai existir, não vai ter, e aí fica esse sofrimento. Ah, mas não tem a cultura da Toyota. Não vai ter, né? É, Reforçando o inte- que o é, Cancelo falou. é interessante esse ponto, porque o Lean ele não é um evento, né, Marcelo, né? Pronto, Então, exatamente. vocês estão falando Isso aí. exatamente isso, né? Então, trazer uma cultura de melhoria que esteja como uma referência no TPS, primeiro vocês estão batendo forte na questão do Gemba. E o Gemba para transformar pessoas que, em consequência, vão transformar os processos, né? E aí o Marcelo trouxe até essa analogia de ensinar o filho na repetição de escovar o dente, mas também o pai escovar, né? Que é a liderança, né? Que é o essencial. E aí Exemplo, né? já vamos puxar um gancho, então, para a nossa próxima pergunta aqui, do Leonardo. Como implantar uma cultura em uma empresa com alta rotatividade e com grande parte de terceiros? Boa pergunta. Boa pergunta. Mas vamos lá, assim, de novo, né? Acho que vai acabar na mesma linha da minha percepção e das experiências que eu tive aqui, né? Tudo que que eu trago aqui, provavelmente o Marcelo também, são experiências nossas, são aprendizados nossos ao longo do tempo, né? Então, de novo, né? Se o terceiro ou se o entrante do turnover aí, ele chega numa empresa que já tem uma cultura, já tem um comportamento, né? Tu chega numa casa, tá todo mundo escovando os dentes, tu vai acabar escovando os dentes, aproveitando o exemplo lá do Marcelo, né? Tu chega numa casa, todo mundo vai tomar banho, poxa, eu vou tomar banho também, entendeu? Assim, e é mais ou menos nessa condição assim. Então, de novo, né? Nós tem que estar no Gemba, é uma construção que é feita diariamente. Isso tem que ser, como disse, né, ali, não é uma coisa, não é um evento, né? Tu mesmo comentou, né, Bruno? Não é um evento, né? Então é algo que tu vai fazendo todo dia, né? Tu tem que cobrar o resultado, tu tem que fazer a implantação, tu tem que ser o exemplo, tu tem que ensinar, inclusive nesse contexto. Se não tiver essa cultura dentro da companhia, né? Que a gente costuma dizer as companhias de aprendizado, né? É muito difícil. E aí não é com terceiro e não é com o turnover maior ou menor. Ele não vai funcionar nem com os funcionários de 20 anos da companhia, assim, porque, na verdade, não aculturou, né? Não construiu esse processo ao longo do tempo. Né? O exemplo que o Takahashi trouxe no início de Numi, entendeu? Assim, né? Era uma fábrica da GM que não dava resultado, com muitas greves, e fechou. Entendeu? Assim, a Toyota, então, ganhou de presente a locação, digamos assim, naquele processo, chamou 70%, se eu não estou equivocado, dos mesmos funcionários que eram da GM e fez aquilo dar resultado. Então, é uma questão de aculturar aquele processo, é uma questão de estar no Gemba, é uma questão de estar próximo, é uma questão de ser o exemplo e é uma questão de estar ensinando, treinando, mudando o comportamento e aculturando ela ao longo do tempo. Né? Então, acho que esse exemplo de número clareia muito esse processo aí. Né? Imagina que eram todos funcionários da GM, 70%, que foram recontratados pela Toyota e passou a produzir um veículo de alta lucratividade no mesmo local, que era um local de greve, prejuízo e fábrica fechada. E aí eu acho que, né, serve como um exemplo para a pergunta na questão, né, de turnover o terceiro, porque, de novo, 70% da massa operacional era da própria empresa, da GM, né, que tinham costumes ruins, vamos dizer assim, né, que não eram voltados ao modelo Toyota de produção, né? E isso foi, ao longo do tempo, sendo transformado, onde virou essa cultura também lá. Hoje, inclusive, né, a Toyota americana é uma das referências aí em relação à implantação e aplicação do TPS. Mas aí, como é que isso aconteceu? Aí não tem bala de prata, né? Não tem varinha de condão. Os japoneses, né, que foram lá dar orientação, ensinar o modelo Toyota de produção, de novo, a referência que o Bruno e o Anselmo deram em relação ao escovar os dentes. Eles começaram a fazer, eles começaram a limpar a fábrica, eles começaram a deixar, né, as coisas organizadas, por isso que a gente fala do 5S.
eles começaram a cumprir padrão horário. Aí quando o outro cara começa a ver, né, o chefe dele ou o orientador dele fazendo aquilo, das duas uma, ou ele faz sentido para ele, ele começa a repetir, copiar, né? Ou ele pede para pular fora. Ou às vezes o contrário, ele é tão marrento que ele vai contra. Mas aí de novo, é uma questão de, ao longo do tempo, fazer isso fazer sentido para as pessoas. E aí entra a questão do Kaizen ou do senso de pertencimento. Por quê? Porque quando o cara traz o outro lá para ajudar ele a fazer, fica mais gostoso fazer. É aquela história lá que, pô, quem não participou de um churrasco aqui, a parte mais gostosa do churrasco é sentar lá junto na bagunça. Simplesmente sentar na mesa e comer a carne, bicho, você faz aí numa churrascaria, pô, né? Então, acho que o gostoso do churrasco, né, do final de semana é a confraternização mesmo, de você participar, de alguma maneira, não sabe assar carne, né, não se mete, mas faz bagunça, faz alguma coisa. Eu acho que essa é a parte legal, né? Rasga o saco de gelo aí para deixar a cerveja gelada, enfim. É essa questão do pertencimento, da participação. Essa é a grande diferença, a sacada do negócio. É isso que a maioria das pessoas ou das empresas não entende. É aquela história do manda quem pode, obedece quem tem conta para pagar. Porque juízo ninguém tem, né? Todo mundo faz conta. Mas tem conta para pagar, então tem que fazer, pô. Muito bom, vamos lá, tem bastante pergunta, a galera tá animada, muito conteúdo. Próxima pergunta do Charles. Qual o ponto do processo, maturação do Lean barra sistema Toyota de produção, que vocês consideram que o sistema está realmente inserido na organização? Ou seja, a partir daí pegou, vai sozinho. Bem, boa. Entendeu? Assim, imagino que seja bem difícil definir um ponto, né? Definir um limite. Daqui para frente eu sou Lean, daqui para trás eu não era Lean, coisa parecida. Na verdade, né? De novo, é uma construção que tu vai fazendo ao longo do tempo. Ah, parte do que a gente falou na anterior e agora colocando também aí, né, como o Takashi, assim, ó, não adianta que ele vai mudar um negócio, daqui a um mês está mudado, daqui a um ano está mudado, daqui a 2 anos está mudado. Ele é um processo. Ele constrói ao longo do tempo, né? Mas eu diria assim, a gente vai passando por etapas, né? E nesses steps aí, eu diria que quando a gente está numa condição, né, de que existe uma cultura na companhia do exemplo, existe um Gemba forte nesse contexto, né? Existe já uma participação, um sentido de pertencimento às pessoas, e as pessoas se autodesafiam para a melhoria do dia a dia. Esse acho que é uma mudança de chave importante, entendeu? Assim, né? Quando tu muda o clique, né? Quando aquilo está sendo ainda imposto, né? Ou sendo, não, vamos agora fazer um programa de melhoria. Então, tu traz todo mundo para a sala, faz Kaizen, faz melhoria. Isso é uma imposição, isso não é uma cultura, isso não é um comportamento natural, né? Então, quando essa chave vira e as pessoas começam a demandar pela melhoria, pela mudança, né? Aí sim eu entendo que esse é o primeiro clique, o clique talvez mais importante para a grande massa se sentir parte, se sentir presente e fazer a grande diferença no contexto. E aí, dali para frente essa curva ela tende a ser exponencial, entendeu? E aí tem que a companhia estar preparada para isso, tem que eliminar talvez uma certa burocracia que muitas vezes acontece nesses contextos, né? De forma que as coisas possam fluir com muita naturalidade e possam gerar o resultado esperado, né? Então, assim, é difícil dizer um tempo, é difícil dizer uma data, mas eu diria que quando dá o clique, né, que deixou de ser um programa que, entre aspas, forçado, e passa a ser uma demanda que vem do Gemba, em função da participação, da melhoria e da mudança, do questionamento, né, das coisas, bom, esse é um momento que eu considero que a chave virou, né, que o clique aconteceu. E o outro exemplo que eu daria, né? Vou até fazer uma provocação com o Anselmo aqui. Anselmo, você, né, na correria do dia a dia aí, acaba, de repente, chegando cansado aí, né, em casa e não toma banho. Como é que você se sente ao não tomar banho
durante um dia inteiro de trabalho aí na labuta? Cara, assim, sinceramente, eu não consigo pensar nessa hipótese, Marcelo, entendeu? Assim, eu Não é? não consigo, eu não, Incomoda, né? Não, não vai nem conseguir, na verdade, é dormir e descansar, não é não, isso? não consigo pensar nessa hipótese, entendeu? Assim, na Pois é, verdade, quando tu chega, uma das primeiras coisas que tem que fazer é tomar o banho, tu tem que, né, pois é. mudar ali aquele negócio, né, entendeu? Assim, tá. Né, por que que eu estou fazendo esse paralelo? Esse clique, né, da pergunta, ou vai andar sozinho, é justamente isso. Quando a galera, né, o time, as pessoas que estão lá no seu trabalho, estão se incomodando com a desorganização, né, a não entrega do resultado, né, da condição ruim de trabalho, ou seja, começam a se incomodar, né? É quando vem o clique, porque o incômodo vai gerar essa questão do, pô, a gente tem que fazer diferente para melhorar, precisa mexendo, para fazer alguma coisa. O que eu não posso é ficar sem tomar banho, né? Ou seja, o que eu não posso é deixar de fazer uma melhoria, deixar de fazer um Kaizen, de buscar um resultado, né? Então é exatamente isso. Por isso daí essa questão da e a gente fala muito e repete toda hora da questão cultural, de ter os exemplos e tudo mais, né? Muito bom. Bruno, eu só queria fazer mais uma parte, desculpa, Bruno, Claro, talvez não esteja na por convenção do favor. processo aqui, mas assim, vou me lembrar, né, de uma coisa quando trabalhava junto com o Takahashi, me permite aí, Vai entendeu? lá. Assim, era muito interessante, o Takahashi também, da mesma forma como na Vale, na companhia que nós trabalhamos junto, ele andava nas plantas da companhia, né, entendeu? Assim, justamente para ir trabalhando essa questão da cultura, né? E uma das coisas que assim, eu saía com o Marcelo, toda vez que ele vinha na planta, eu tinha a oportunidade de estar junto com ele nesse período, então nós andávamos pela planta, natural, né? Assim, vamos para o Gemba, né? Entendeu? Assim, e o Takashi tinha uma pergunta constante, entendeu? Assim, ele olhava alguma coisa e perguntava: isso aqui está certo ou está errado? Caramba, entendeu? Assim, como é que eu vou responder uma pergunta dessa? Está certo ou está errado? Entendeu? Assim, aparentemente está certo, mas normalmente estava errado, principalmente no começo desse processo, entendeu? Assim, que é de novo, né, é gerar essa cultura. Isso aqui está certo ou está errado? Entendeu? Assim, essa era a pergunta corrente. Depois, claro, ele não sabia disso, vai saber hoje, né? Entendeu? Assim, quando ele se preparava para vir de novo na planta, eu já tentava andar na planta e ver se aquilo estava certo ou está errado, entendeu? Assim, né? Nunca dava certo, entendeu? Assim, normalmente estava errado, assim, né? Ele pegava lá e brincava com as lixeiras. Tinha lá a lixeira do papel, a lixeira do plástico, a lixeira da lata, né? Todas elas num círculo ali e elas dentro ali. Aí ele falou assim: está certo ou está errado? Eu falei: está certo, está dentro do círculo e tal. Estava preparado já para aquela resposta. Está certo ali, está dentro do círculo uma, está dentro do círculo a outra, dentro do círculo a outra. O que ele fazia? Ele ia lá, pegava as três lixeiras e mudava de posição. E agora, está certo ou está errado? As três estavam dentro do círculo, mas em posições diferentes, entendeu? Assim, então, podia jogar o papel na da lata. Ou seja, o certo e o errado, cara, é um negócio constante nesse contexto aí, né? Quando essa provocação acontece, quando a gente consegue, talvez, responder essa pergunta, também é um clique aí, né, Marcelo? Me permite. Desculpa Bacana. aí. Isso aí. Continua fazendo isso na Vale, Marcelo? Nossa, demais. A Elizabeth já tem umas histórias dessa para contar também, não? Tem. Vai contar, com certeza. Muito bom. Vamos lá, a próxima pergunta é do Carlos. Para desenvolvimento dos programas de melhorias, devemos estabelecer metas para a equipe de forma semanal, quinzenal ou mensal. Tem algum número mínimo de melhorias? Vamos lá. Muitas empresas definem número mínimo de melhorias, entendeu? Assim, muitas empresas definem metas quinzenais, mensais, etc. E tal, entendeu? E isso sim pode ser um bom começo, entendeu? Para que tenha pelo menos, né, um norte, digamos assim, para que o processo possa iniciar e que o programa possa se perpetuar. Mas, na verdade, né, baseado até no que a gente vem conversando até o momento, imagino, né, claro, dentro do meu paradigma, da minha perspectiva, né, isso é diário, isso é constante, isso é todo o tempo que alguma coisa está incomodando ou que não está deixando eu atingir o resultado que eu tinha que atingir. Então, toda vez que isso acontecer, eu tenho que trabalhar na melhoria. Por isso que a melhoria é contínua, né? Ela não tem assim, não tem que fazer três melhorias e deu. Tá, mas fiz três melhorias, mas eu tenho um problema que ainda está. Vou fazer quatro, vou fazer cinco, vou fazer 10. Então, assim, de novo, né, para iniciar talvez um programa, para aculturar, né, o processo, voltando lá no exemplo do banho,
e do escovar os dentes, ok, eu acho que é importante definir essas metas, ter isso aí para começar a provocar o pessoal à participação. Mas o fato é, em vida corrente, né, em processos talvez um pouco mais maduros, cara, melhoria todo dia, uma melhoria contínua. Né? O que eu fiz hoje, se eu repetir amanhã, talvez eu não tenha o mesmo resultado de hoje. Né? Então, eu talvez tenha que estar ali sempre mudando, melhorando e provocando o meu processo para que amanhã ele seja diferente. Depois de amanhã, melhor ainda, e assim constantemente. Por isso a expressão, talvez, melhoria contínua. Eu concordo com o Anselmo nessa questão de que, às vezes, a meta, ela dá o estímulo, né? Da gente ser desafiado e da gente buscar um número. Mas eu acho que isso não deve ser o propósito ou a questão, né? O propósito de se fazer Kaizen ou de se melhorar é para buscar algo maior do que simplesmente a quantidade de Kaizen que se faz, né? Então, assim, na Toyota a gente fala muito sobre o tal do Hoshin, né, que é o planejamento estratégico e o desdobramento disso, porque o Kaizen ele vem da necessidade de atingir essa meta maior, né? De chegar num patamar maior de excelência e tudo mais. E aí, fazer mais ou menos Kaizen é consequência do quanto eu estou distante ou não daquele objetivo maior que eu vou buscar, que é, de novo, fazer uma companhia mais segura, né? Com menos impacto ambiental, com qualidade na entrega, no produto e tudo mais, com questões de produtividade, redução de custo, ou seja, tem uma série de metas, fim, né, que geram resultado para a empresa, para o negócio, que é o foco, que é a importância, e não a quantidade de Kaizen. E tem que se tomar o cuidado de não fazer, de fazer Kaizen, na verdade, onde não se deve. Tem situação que você não é Kaizen, você tem que parar de fazer aquilo, porque aquilo lá já é um problema. Vai fazer Kaizen de uma coisa que não deveria, tá gastando mais dinheiro, tá gastando tempo, tá fazendo besteira, então não é para fazer, né? Então a busca talvez não seja pela quantidade de Kaizens que tem que se fazer, é do objetivo maior, né? A qual a gente está todo dia indo lá bater cartão e falar, pô, para que que eu tô aqui? Para que que eu existo, né? Com certeza não é para fazer Kaizen. E isso eu falo muito, tanto na época da Toyota, como na Vale. Eu falo assim, ó, vocês não têm que fazer Kaizen. Aí todo mundo abre o olho e fala assim, porra, não entendo o que esse japonês fala, porque ele me cobra para fazer melhoria e fala que não é para fazer Kaizen. Que porra é essa? Né? Porque, de novo, para não confundir uma coisa com a outra, né? Uma coisa é o meio, é a questão da cultura, mas o objetivo, de novo, é fazer uma empresa ser saudável. O que é ser saudável? Né, reduzir, eliminar condições inseguras, né, melhorar a qualidade do produto, do serviço, ser mais produtivo, reduzir custos. Essa é a busca de todos nós, né, no dia a dia. Marcelo, na época que você estava na Toyota, você tinha alguma informação, havia alguma medição de quantos Kaizens eram feitos por É, colaboradores? a Toyota tem por prática quantificar isso, né? Mesmo porque, né, e aí eu acho que é individual de cada empresa, mas a Toyota, como é que fala? Ela, não sei qual que é o termo correto, mas ela dá um reconhecimento financeiro, pelo menos na minha época dava, né? Eu acho que ainda deve dar, para cada melhoria efetivada, né? Era simbólico, mas pagava isso em dinheiro, entendeu? Pela é, como é que se diz? Contribuição. Pela contribuição, pela realização do Kaizen, né? E na minha época, a Toyota, anualmente, isso falando da companhia como um todo, fazia mais de 1,5 milhão de Kaizens por ano. E desses 1,5 milhão de Kaizens, ou seja, ideias, sugestões que vinham, 95% eram realmente efetivados, ou seja, a gente pagava 95% de tudo que era ideia, porque aí, né, como era pago, a gente tinha esse registro. Isso dava O, quantos por pessoa, mais ou menos? e aí, você fazendo as contas, quando a gente fala 1,5 milhão, fala, pô, Kaizen pra caramba, mas você pega pela quantidade de funcionários,
por 12 meses, dava 1,3 Kaizen por pessoa por mês, ou seja, não é nada, né? Opa, mais ou menos. Tem empresa aí que esse número não faz no ano. Pois é, mas tem empresa que se você pegar, o cara faz 5, 6 por mês, sabe? Mas enfim, Aham, né? sim, sim. Mas é tudo questão de referência. Hoje, se não me engano, já está próximo de 3 por mês por funcionário. É a informação que eu tenho. Mas, enfim, independente da quantidade, é que aí você pega, como é que uma empresa com 80 anos já, ou mais até, né? Implementando a metodologia, o TPS, continua fazendo Kaizen. Então, é um negócio que realmente não tem mais, não tem fim, né? É isso. Muito bom. Bom, a próxima pergunta é do Marcos. Como deve se dar o desenvolvimento das habilidades necessárias do chão de fábrica para alavancagem e manutenção da cultura Lean ao longo do tempo? Se vocês quiserem até, a gente pode fazer o seguinte, como tem outras perguntas, é, um de vocês responde essa e aí o próximo vai na outra pergunta, pode ser? Então, como essa é mais difícil, eu deixo expansão. Ah, Vai lá, obrigado, Anselmo. Marcelo. Eu pensei que tu ia pegar, mas essa aí é daquela tá certo, tá errado, né? Assim, ah, vamos lá, né? Como a gente como garante essa cultura, o aculturamento das pessoas, né? Como deve se dar o desenvolvimento das habilidades necessárias do chão de fábrica para alavancagem e manutenção da cultura Lean ao longo do Vou- tempo? eu vou pegar essa aí, Anselmo. Eu vou deixar a próxima, porque eu não sei a próxima. Vai que é mais difícil que essa, né? Se eu sei responder. Não, pô, agora que eu estava me organizando, mas tudo bem, vai lá. Assim, especificamente para a Toyota, né? Vocês já devem ter ouvido falar. A Toyota tem uma boa prática que ela definiu como dojo, né? E aí, se você voltar aí para as artes marciais, aí, karatê, judô, jiu-jitsu, seja o que for, o dojo é a área onde você exercita, onde você pratica mesmo, né? Não é teoria, é na prática os movimentos, né? Você gera o aprendizado, né? E no caso especificamente se fazer Kaizen, né? A Tota tem dojos para isso, né? E uma boa prática que agora está borbulhando aí, vocês devem estar ouvindo falar toda hora, é o tal do Karakuri. Já ouviu falar ou não? Né? Que são Sim, kaizens que você não usa energia, né? O próprio movimento, a própria questão, não sei, se usa gravidade, enfim, faz isso. Ou seja, tem um estímulo e tem uma educação, ou seja, um aprendizado, uma prática, né? Um treinamento para fazer esse desenvolvimento. Porque, de novo, ninguém nasce sabendo andar de bicicleta. Pelo menos eu não conheço ninguém que já nasceu sabendo andar de bicicleta. Ele aprende né? Então é uma prática nesse sentido. é. Isso, só rapidinho, assim, nessa aí, né? Em Sorocaba, por exemplo, né, Marcelo, assim, tem o dojo lá, e quando tu contrata um novo funcionário para montagem, por exemplo, de carro, ele não vai para a linha de montagem, porque fatalmente ele vai atrasar ali. Então, ele Exatamente. vai para o dojo. E ele só vai para a linha de montagem depois que ele consegue atingir o TACT. Isso aí. Depois que ele atinge o TACT, ele vai para a linha, senão ele não vai. Então, só contribuindo, desculpa. Muito bom. Bacana. Obrigado. Próxima pergunta é da Laura, e ela pergunta aqui: vocês acompanham a maturidade da cultura Lean através de KPIs? Quais são as principais ameaças à perenidade da cultura? Pô, ainda bem que eu respondi a anterior, hein, Anselmo? Ele leu, hein, Anselmo? Oh, eu acho que ele estava olhando antes ali. Mas vamos lá. Assim, das minhas experiências, né? Não, a gente não tem um KPI, não tem um KPI aí para medir o quanto nós estamos, né? Tanto na empresa que nós trabalhamos junto lá com o Marcelo, a que eu estou atualmente, no estaleiro, enfim, a gente não usa isso. Mas o que acontece, né, ao longo do tempo? Tu vai vendo vai se aculturando esse processo, né? Ele vai se permeando por dentro da companhia, né? Quando as pessoas começam a participar, quando as pessoas começam a provocar o sistema ou o processo, quando as pessoas começam a fazer melhoria nisso aí, né? Então, o que a gente define? A gente define algumas dimensões normais lá de pessoas, qualidade, velocidade, custo, tem indicadores de rotina do dia a dia,
E isso aí vai nos mostrando se nós estamos indo no caminho da melhoria. Então, por exemplo, lá, um exemplo muito prático, assim, que muitas empresas estão utilizando, quadro hora a hora, entendeu? Assim, né? Então, se eu tive uma hora ruim, qual é a minha contramedida para a próxima hora, entendeu? Se isso está acontecendo no nível do team leader com o operador, poxa, nós estamos já evoluindo, estamos colocando nesse negócio. Mas eu, particularmente, né, nas minhas experiências, nunca tive um KPI específico para medir o quanto estava avançando. Tem um exemplo só que eu gostaria de dizer assim, né, que é bem interessante. Voltando lá no Gary Converse que o Takahashi provocou no início, né? Quando ele foi para a companhia que nós trabalhávamos, ele foi visitar as fábricas, como era a rotina dele de ir para os Gembas. Ao final de algumas visitas, ele muito simplesmente chegou à conclusão assim: olha, eu não consigo saber que eu estou entrando numa fábrica que faz parte da minha companhia, do meu grupo, porque ela não tem uma identidade, cada uma era uma. Né? Cada uma era de um jeito, por exemplo, entendeu? Assim, né? Uma botava o quadro na frente, a outra botava o quadro atrás, uma tinha o quadro era a hora amarelo, o outro tinha o quadro era a hora. Estou usando exemplos, né, que não são exatamente o que aconteceu. As cores eram diferentes, o tamanho era outro, o formato era assim, um treinava do jeito, outro treinava do outro. Então ele falou assim: primeira coisa, nós temos que ter uma identidade nesse processo, entendeu? Assim, aí veio, né, toda uma identidade, tanto visual, né, quanto do processo do dia a dia, que vai nos colocando essa questão da rotina, né? Essa rotina, que a gente fala do banho, que nem falou de escovar os dentes, né? Que, então, assim, quando tu cria esse processo na parte física e na parte de rotina comportamental das pessoas, aí tu vê que esse processo vai se desenvolvendo, entendeu? Assim, né? Então, tu tem lá hora a hora, toda hora tu tem que ir lá marcar a hora. Tu não pode passar num quadro hora a hora e ele está com 3 horas atrasado de marcação. Não tem cultura, não está ainda implementado, entendeu? Aquilo ainda é um incômodo, não é uma ferramenta que está ajudando, né? Vai passar lá num KPI de segurança e ele não está funcionando, está atrasado, ele não está implantado, né? Ele ainda não faz parte daquele contexto. Então, não tem um KPI específico, tem algumas coisas que a gente vislumbra, né, para poder identificar se está indo bem ou ruim, ou mal, né? Se está certo ou está errado. Né? Anselmo, ele mandou essa para você, agora ó que veio para ele. Ixi, A Laura pergunta: como nós que estamos no time de engenharia, execução, podemos estimular que a alta liderança da empresa acredite e busque o Lean como estratégia organizacional? uau! Porra, aí é uma pergunta difícil mesmo, né? Mas assim, todo gestor, né? Todo chefe, ele só tem uma coisa que tira o sono dele: é não atingir resultado. Me corrija se eu estiver errado, Anselmo e Bruno, né? Inclusive vocês que estão participando aqui. Mas, de novo, ele está lá para atingir resultado, certo? Isso aí. O estímulo ou a provocação vem da condição que você dá ou consegue contribuir para que esse resultado venha, né? Então, assim, não estou falando que é fácil, não, né? Mas como é que eu posso responder isso? Assim, aí é particular meu, né? Eu não gosto de usar a influência e o poder de um líder ou de um chefe para fazer as coisas acontecer. Por quê? De novo, quando esse sujeito sai ou deixa de estar ali no dia a dia, as coisas param de acontecer, né? Eu gosto da provocação quando o próprio indivíduo, seja ele na hierarquia ou na função que ele exerça, ele vê valor naquilo. Aonde eu quero chegar? Na maioria dos casos, principalmente numa empresa que eu estou agora, né, que é a Vale, diferente de uma empresa que tem culturalmente essa questão da melhoria contínua, em vez de eu atuar em cima na liderança, eu atuo embaixo na base e faço as provocações com a base e peço para a base fazer melhoria. Por incrível que pareça, olha só, né? Como um milagre acontece,
o resultado começa a aparecer. O clima, né, do ambiente melhora. Além do clima, a questão de ocorrências de acidente cai, começa a melhorar a qualidade e começa a ficar mais produtivo, por incrível que pareça. Aí, isso desperta no líder lá em cima a curiosidade, falando assim, ué, o que está acontecendo? Que o meu resultado está começando a aparecer agora se eu não fiz nenhum investimento, se eu não fiz nada, né? E aí ele começa a se interagir ou entender o quanto aquilo agrega ou traz resultado para ele. Então eu inverto a situação e trago o cara para o jogo por causa disso, entendeu? Então, para quem perguntou, obrigado aí pela pergunta, mas principalmente se é de uma área de engenharia, mais do que nunca vocês têm condições, né, de gerar esses resultados, de fazer essas melhorias e tudo mais, e mostrar para o chefe de vocês que isso vem de uma metodologia, porque no final das contas, né, o TPS tem método para fazer isso, né, que é através do método, né, que esse resultado, esse diferencial, sem investimento, sem coisa nenhuma, mas só aqui, ó, da caraminhola, tá começando a acontecer, tá começando a transformar. Esse é o melhor dos mundos. Não estou falando que é fácil, né? Mas esse para mim, esse é o caminho. Muito bom. Próxima para você, Anselmo, é uma pergunta do Kevin. Como equilibrar a eliminação de desperdícios com a necessidade de flexibilidade e capacidade de responder rapidamente às mudanças de mercado? Por mais que sabemos que o foco em eficiência e redução de custos é crucial, como garantir que esses esforços não comprometam a capacidade de inovar e se adaptar às vontades dos clientes? Vamos lá. Ah, eu tenho uma máxima também aí que nem isso, mas assim, é minha também, do Anselmo, né? Assim, muita flexibilidade é bagunça, entendeu? Assim, então, uma flexibilidade é algo. Eu não consigo dizer vai até aqui ou vai até ali, eu sou flexível ou não sou flexível. Muita flexibilidade, né? É bagunça. Tu acaba não conseguindo atender ninguém e cria um caos dentro do processo, né? E se nós for trazer isso aí para dentro do próprio TPS, né? Por exemplo, assim, nós vamos falar de rejunca, por exemplo. Então, nós vamos atender a demanda do cliente, sim, mas não necessariamente vai ser vou exagerar um pouco aqui, da forma como ele esperava no dia que ele queria, por exemplo, assim, porque tem toda uma cadeia que se envolve nesse contexto aí, né? Então a gente tem que ter cuidado com isso, né, nesse processo, né? Uma coisa que a gente precisa, né, ter um padrão dentro da empresa, nós temos que trazer uma certa estabilidade para o processo e para que esse processo possa fluir. Com isso nós vamos conseguir melhorar o resultado. Dentro disso aí nós vamos começar a fazer melhoria, já dizia o ONU. Sem padrão, não tem melhoria. Entendeu? Assim, então, se eu não sabia como é que era antes, como é que eu sei que melhorou agora? Então, vai lá, tem o primeiro padrão, vai tendo a melhoria constante para que a gente possa ir eliminando o desperdício, e isso vai flexibilizando a planta para entregar mais. Né? Quer ver um outro exemplo importante aí? É o SMED. Né? Assim, muito comum, né? Muito comum as empresas fazer SMED, né? O Single Minute Exchange of Die, lá, que é o trocar fazer o setup mais rápido, né, com um dígito, né, muitas costumam querer fazer o setup para fazer mais produção, porque agora é fazer o setup em 20 minutos, estou fazendo em 10, tem 10 minutos a mais de produção. Na Toyota não é bem isso, o setup é justamente para te fazer um lote menor do que tu fazia antes, entendeu? Assim, então, se tu tinha um setup de 20 minutos, agora tu tem a possibilidade de fazer 2 setups de 10. Tu vai continuar tendo talvez os 20 minutos de setup, mas tu vai ter 2 produtos que tu consegue fazer. Essa é a flexibilização que nós precisamos encontrar, entendeu? E com isso, eliminando desperdício, né? Então, fazer um setup de 20 minutos é desperdício, fazer um setup de 10 minutos já é melhor do que 20. Então, se eu vou fazer um de 10, não é porque eu vou ter 10 minutos a mais para produzir aquele produto A. Na verdade, eu consigo fazer 2 setups agora e produzir o A e o B, ser flexível o suficiente para entregar 2 produtos para o cliente. Aí eu vou garantir redução de custo e flexibilidade para o cliente. Não sei se ficou claro, mas acho que essa é a linha. Muito bom. Marcelo, o Alexandre pergunta: quando você andava fazendo as perguntas certo ou errado, você usava o Kamishibai?
Na verdade, não. Eu pegava o Anselmo pelo braço lá, ia para qualquer canto lá e o que eu via lá perguntava, de curioso mesmo. Na verdade, assim, essa questão de ser, né, da curiosidade é justamente para fazer a provocação e para calibrar os olhos, né, do Anselmo no caso aí, mas enfim, de toda a galera quando eu ando pelo chão de fábrica, para ver se ele já está começando a enxergar aquilo que está por trás da pergunta que eu faço, né? Então, né, o Anselmo pode dizer aí até melhor do que eu, mas era no sentido realmente da provocação, para falar assim, ó, e aí, o que você acha? Dá para saber? Não É, dá? Né? é isso aí. A perguntinha é bem simples, mas a provocação era muito maior, né? Nesse É. contexto. Era profunda, né? É, E a próxima, continuando contigo, Marcelo, a Luana pergunta: Takahashi, gostei muito do seu exemplo, chegar cansado e não tomar banho, mas gostaria de entender como ser ainda mais audaciosa e promover um desconforto àqueles que ainda não viraram a chave. Como tratar isso? Alcançando a realidade, mudança comportamental, mesmo quando eu já estou sendo exemplo e estou realizando o Gemba? Sim, o ser humano é um bicho difícil de lidar, né? Eu acho que o grande desafio nesse negócio todo é que quando você pega lá a essência do modelo ou do sistema total de produção, não sei o quanto vocês já repararam, mas no centro da casinha do TPS aparece um montão de bonequinho ali, né? Que são as pessoas que estão envolvidas no dia a dia. Então, assim, a base do sistema Toyota de produção, ele vem centrado, focado nas pessoas. De novo, estou voltando lá para o tear da mãe lá do sujeito que estava lá fazendo esforço físico, estou voltando para a NUME, para a condição lá da pior condição lá sindical que o pessoal na GM ou no modelo GM espanou e no modelo Toyota deu certo. Então, de novo, foco e centrar nas pessoas. Então, assim, de repente, com o Bruno dando porrada, né? Mas com o Anselmo passando a mão na cabeça, entendeu? Então, assim, não tem um único jeito de se fazer, né? Seja provocação, seja o que for. É observar a condição, é entender o ambiente, entender a pessoa, qual é o grau de maturidade ou de entendimento dessa pessoa, né? A função que exerce, a responsabilidade que tem, tem uma série de variáveis aí que, dependendo dessa condição, é um jeito de fazer e com o outro é o outro jeito de fazer. Porque senão a gente comete o erro de, né, querer repetir a mesma coisa para todo mundo. E, de novo, são todos diferentes. Eu faço uma brincadeira em casa, né? Porque, assim, a minha esposa, eu tenho dois filhos. A minha esposa, ela garante de pé junto que os dois são meus. E eu estou acreditando, né? E eu acho que é isso mesmo. Mas são dois com personalidade completamente diferente, sendo do mesmo pai e da mesma mãe. Então, eu não posso tratar do mesmo jeito, né? Eu acho que é nesse sentido. Muito bom. A gente está chegando no final, mas eu acho que ainda dá tempo da gente cobrir de forma bem rápida as últimas três perguntas. E, e eu estou colocando aqui no chat também. No dia 14 e 15 de agosto, a gente vai realizar a próxima edição do Fórum Nacional Lean, vai ser em São Paulo. E para o pessoal que está aqui online, para o pessoal que vai assistir depois no YouTube, entre em contato comigo que eu posso disponibilizar um cupom de desconto para vocês. Inclusive, a gente falou bastante sobre a NUME nessa live, e uma das palestras vai ser sobre uma experiência de um brasileiro que trabalhou na NUME, o Sérgio Caraciolo, e com certeza vai ser extremamente interessante. Ele viveu esse projeto e ele tem muita história para contar, extremamente interessante. Então aí fica aqui o recado, se você puder participar, vai ser um prazer estar contigo. Vamos lá, então vamos tentar cobrir de forma rápida essas últimas. A próxima aqui é a do Fernando. Ele pergunta: o Kaizen mal planejado pode atrapalhar o planejamento tático e operacional?
Sim, acho que... Bom, não sei se era comigo ou Bruno, mas vamos lá. Isso, Anselmo. Por favor. Acho que até o Takahashi até passou por isso ali, né? Fazer um Kaizen, porque tem que fazer um Kaizen, mas se ele não vai trazer resultado, não vai melhorar o custo, não vai melhorar a segurança, não tem por que fazer. Então, definitivamente, sim, né? O Kaizen mal planejado pode ser um prejuízo. O Kaizen, e aproveitando, né? O Kaizen ele também é uma fonte de identificação de lideranças, né? Entendeu? Assim, então, toda vez que tu faz um Kaizen, tu, além de ter talvez o resultado do Kaizen esperado naquele processo, estou imaginando que é aquele Kaizen de uma semana, né? Onde está colocando o pessoal para fazer uma determinada melhoria que foi identificada, que se não tiver alinhada com os resultados específicos esperados, pode ser um fracasso, né? Assim, melhoria sempre é melhoria, mas pode acabar sendo um fracasso. Mas ele também é um gerador de líderes, ele é um gerador de outras melhorias mais pelo processo, né? Então, tu tem talvez algumas perdas, mas sempre vai ter alguma coisa que tu ganha nesse processo. Então, objetivamente, sim, ele pode ser um prejuízo, mas por isso que ele tem que ser bem planejado. Então, quando tu consegue permear isso na companhia, quando isso faz parte da rotina e deixa de ser só aquele Kaizen de uma semana, o Kaizen Blitz, como, né, se chama também, e passa a ser o Kaizen, que aí tem o nível de ideia, tem o cara que tirou uma mesa de um lugar e botou no outro, a ferramenta ficava do lado direito, ele quer que fique do lado esquerdo porque ele é destro, e, né, ele é canhoto, não é destro, enfim. Então, são melhorias, são kaizens também do dia a dia, né? Que é a melhoria contínua, né? Então, acho que está muito focada no kaizen aquele semanal, que se ele não for bem planejado de acordo com os resultados específicos da empresa, ele pode gerar um prejuízo. Muito bom. Próxima pergunta para o Marcelo. Ela vem do Leonardo. Percebo em algumas empresas que a realização do FMDS envolve apenas a liderança. Não faz mais sentido envolver as equipes que estão nas frentes de trabalho? Total. Se o que você tiver gerenciando, né, nesse quadro aí de gestão à vista, que dentro da tua eles chamam de FMDS, não chegar na base para que o executante saiba qual é o papel e responsabilidade dele na ajuda para atingimento daquele indicador, daquela meta, não faz sentido nenhum, porque aí é aquela história lá, tá só a liderança discutindo o problema, né? Não envolvendo a parte mais importante ou tão importante quanto, que é a base que está executando a atividade. Então, se ele não sabe por que ele está fazendo aquilo, ou por que ele tem que melhorar, ou por que está dando errado, como é que ele vai ajudar, né? E aí precisa ter todo mundo, os líderes executando, porque senão não vai atingir a meta. Perfeito. Vamos para a nossa última pergunta. Ela vem da Daniele, e aí vocês dois com a vontade para responder. Ao longo desses muitos anos de experiência, qual foi o maior desafio que vocês enfrentaram ao implementar uma melhoria? E quais foram os ganhos obtidos? Se estiver relacionado, qual ferramenta foi utilizada? Posso começar aqui? Vai lá. Vamos lá. Bem, acho que um grande desafio que tem no processo de melhoria, e aí eu posso trazer os exemplos da companhia que eu trabalhei com, tinha montagem, que nós trabalhamos juntos lá, eu e o Marcelo, o estaleiro, agora mesmo na fundição da Tupi, é uma questão da cultura de cada companhia, do modelo, do modus operandi, como a gente costuma dizer, de cada um. As companhias, elas não são iguais, elas têm diferenças, né, que vem da cultura de cada uma delas. Então, esse é um desafio importante, né? Um modelo que talvez seja um sucesso numa determinada companhia, ele pode não ser um sucesso em outra companhia, né? Então, até tinha uma questão nossa aqui, assim, como é que a gente, né, quais são como é que a gente vai trazer a companhia, né? Como é que a gente vai para o modelo do TPS? Na verdade, acho que tem que ser um pouco ao contrário desse processo, né? Assim, como é que eu entendo os valores da companhia, como é que eu entendo a cultura organizacional daquela companhia e insiro o programa, por exemplo, de melhoria aí dentro desse contexto, né? E aí, claro, tem os vários níveis desse processo, né? Tem as ideias simples, que são coisas muito rápidas, feitas individualmente, por exemplo. Tem as ideias que podem ser feitas no modelo de CCQ, que são grupos, entendeu? Assim, que vão se reunir para fazer ideias mais elaboradas, que talvez precise de um microprojeto ou coisa desse tipo.
tem ideias que são do nível até da engenharia, que foi uma pergunta que acabou indo no Marcelo ali, né? Então, a engenharia vai fazer melhoria, vai fazer mudança de processo, vai fazer uma série de coisas nesse sentido. Então, dependendo do nível que ela está na companhia, ela vai ter também uma abrangência e um modelo a ser colocado. Mas o fato é, entendeu? Assim, aí a minha experiência, né, nas diferentes companhias e culturas, e eu lembro que eu comentei, né? Tive a oportunidade de trabalhar no México, tive a oportunidade de estar muito nos Estados Unidos também trabalhando lá com algumas fábricas, entendeu? Assim, e, né, o Marcelo comentou, o brasileiro, ele é diferente do mexicano, que é diferente do americano, entendeu? Então, essa receita não serve, tu tem que entender a cultura, entender e adaptar esse processo, e não tentar adaptar a companhia, não vai acontecer. Né? Eu costumo dizer assim, quando eu fui para o México, cara, lá eram 3.000 mexicanos e eu, Anselmo, brasileiro. Tu acha que eu vou mudar 3.000 mexicanos? Não tem a menor chance disso acontecer, entendeu? Assim, né? Eu vou ter que entender a cultura deles e ir trabalhando esse processo para que ele possa ir dando o resultado esperado ao longo do tempo. Então, é um misto desse negócio aí que tu tem que trazer para dentro desse contexto, né? Mas tentar mudar, né, os valores da companhia, tentar mudar a cultura organizacional, esse é um trabalho que eu costumo dizer, um trabalho hercúleo. Agora, como tu adapta os conceitos sem perder a essência a esta cultura e colher o resultado esperado? Acho que esse tem que ser o nosso grande desafio. O complemento que eu faço é da própria experiência que eu estou tendo aqui na Vale, né? E aí, pegando o gancho do que o Anselmo comentou, não existe receita, não existe um modelo próprio, criado que você copia e cola, né? Os executivos da Vale aqui, antes de eu entrar na empresa, foram na matriz, na Toyota, lá no Japão, falaram com a alta direção da Toyota, e com a esperança de pegar um manual, de pegar algo, né, uma receita de como implementar a metodologia na Vale. E aí o sujeito, o Big Boss da Toyota lá, se sentiu até incomodado, pediu desculpa para né, os nossos executivos aqui da companhia, falou assim, ó, você veio do outro lado do mundo, aí é uma viagem aí brincando aí de 30 e tantas horas, aí 40 horas, né? E eu vou falar para você que a resposta não está aqui na Toyota, está ali na sua planta, na sua fábrica, porque eles têm a resposta para isso, né? Então, o que eu daria de conselho para você ouve o seu time, ouve a sua base, né? Que eles vão trazer as respostas que você precisa. E aí ficou aquela dúvida tal, dei a sorte, que eu acho que é uma sorte minha, né? De ter sido contratado na Vale. Estou aqui ainda, estão me aguentando, né? Estou tentando ajudar nesse processo, entendeu? E aí é onde eu quero chegar. De novo, não cai nessa armadilha de ficar copiando as coisas. Ah, viu bacana na internet, foi fazer uma visita e viu na outra empresa, dá para replicar. Pode servir como referência, mas você tem que fazer o ajuste conforme o Anselmo comentou, à sua condição, ao seu ambiente, ao grau de maturidade e principalmente conhecimento das pessoas que estão envolvidas nisso, da liderança, né? Então, tem uma série de fatores aí que são importantes. Então, acho que o grande desafio, no final das contas, é realmente entender o que é o TPS, né? A maioria das situações que eu observo, que eu acompanho, que eu vejo, é que tem um conhecimento muito raso sobre esse assunto, né? E aí tenta se copiar tudo que tem de que se fala no mercado. Aí acaba quebrando a cara mesmo, né? Tem que aprofundar, né? Um conceito que eu aprendi na Toyota é aprofunda 1 quilômetro, né? Aprofunda 1 quilômetro e expande 1 centímetro. Olha só. Aí você vai falar, porra, mas eu não tenho tempo. Mas eu vou fazer o quê? Se a própria raiz lá na Toyota, que está há 80 anos, está falando isso e está falando desse jeito, então, né? Mas enfim, não é fácil. Muito bom, hein, gente? Tem certas lives que são mais que lives, são aulas, né? E essa é uma delas. Muito conhecimento compartilhado aqui. Eu tenho certeza que o pessoal aproveitou bastante. Eu quero agradecer novamente pelo tempo que vocês disponibilizaram nessa quarta-feira à noite
para estar aqui com a gente, com a audiência aqui do Grupo Lean, para o pessoal que prestigiou a live também, que esteve aqui com a gente, uma ótima audiência, e para o pessoal que vai assistir depois lá no YouTube. Então, gostaria, se vocês tiverem considerações finais, e com isso a gente encerra a live na sequência. Sim. Bem, vamos lá. Bruno, primeiro, novamente, né, obrigado aí pela oportunidade, né, obrigado pela chance de poder estar junto aí com o Marcelo, né, nesse contexto, relembrando algumas coisas, né, e trazendo algumas experiências em conjunto, né, então, obrigado aí por isso aí. E, bom, o que eu diria, assim, como disse o Marcelo, como disse o Bruno, a gente vem falando desde o começo, né, não existe uma receita pronta para isso, não dá para copiar, não dá para ser o copy-paste daquele processo, né? Esse é um processo que a gente tem que estudar e a gente tem que, mais do que estudar, fazer, entendeu? Assim, é ir lá no Gemba e aplicar. Entender por que não funcionou, refazer. Não funcionou, faz outra vez. É insistir constantemente nesse processo, né? A gente olha hoje a história do ONU, vai ver lá o Kanban, vai ver, né, o fluxo, vai ver a célula. Parece que tudo aconteceu na primeira vez que ele chegou lá para fazer. Eu posso garantir que não, né? Não que eu estivesse lá, mas com certeza não funcionou assim. Ele deve ter testado inúmeras vezes até que aquilo chegasse no modelo que chegou e ainda vem sendo aprimorado constantemente através do processo de melhoria. Então, o que fica para nós aqui, né? Não tem uma receita pronta, temos que conhecer, né? E aí usar, né, profundamente o conceito, né? E mais do que isso, ir para o Gemba e aplicar, e aplicar, e aplicar, entendeu? Para que a gente possa obter o resultado esperado. Muito obrigado aí, obrigado pelos participantes também, pelas perguntas. Eu acho que isso nos ajudou, né, a conduzir muito melhor a live do que ficasse só nós aqui, né, tentando entender o que era mais importante. Então, obrigado a todos. Bacana. Da minha parte também agradecer aí, né, o convite aí de novo ao Bruno, a paciência aí de quem está nos ouvindo e nos acompanhando até essa hora, né? E aí o meu recado ou a minha dica é volta para a origem, né, de como o sistema Toyota de produção ele nasceu. De novo, né? Nasceu lá do filho vendo a mãe fazendo uma atividade dura, sacrificada, e ele quis ajudar. Então, qual que seria a minha dica, orientação para vocês? Pega o pior serviço, né, do caboclo, da cabocla, né, do profissional na área onde vocês atuam, pega o pior serviço e melhora a condição de trabalho desse cara. Você vai ver a satisfação que você, como, né, implementador aí, sei lá, que está trazendo essa cultura da melhoria contínua, o prazer e o gosto que você vai ter sobre isso, mas principalmente o quanto essa pessoa que estava fazendo essa atividade, né, dura, difícil, sacrificada, vai reconhecer ou vai te agradecer pelo por esse ato, por essa atitude, né? Você vai ver que as coisas vão se transformar nesse sentido. Então, vai pelo simples, faz o básico, né? Que é o que precisa fazer. Não inventa moda, não. Fica querendo fazer coisa desnecessária e não perde tempo com isso, não. É isso, pessoal. Obrigado. Amanhã essa live está publicada lá no nosso canal do YouTube e vocês podem conferir todas as outras também. Já chegamos aí em mais de 50 lives. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Anselmo. Valeu, pessoal. Até a Um próxima. abraço. Um Um abraço. abraço.